fechamento do mês de março é intenso para dizer o mínimo. Por quê? Porque tem eclipse. O eclipse no signo de Áries, o primeiro eclipse solar parcial do ano. Vem cá entender como é que isso já até está atingindo o mundo e nós, meros mortais, aqui no Céu que te acontece. Esse eclipse solar parcial ocorre no grau 9 exato do signo de Áries no dia 29 de março de 2025. E por conta dessa posição aí, tudo que está mais ou menos nas proximidades de 9 graus, em quase todo o zodíaco, os 9 graus de cada signo, e muito mais ainda, algo que está perto de 9 graus no signo de Áries, de 1 a 9, de 9 a 19, 20, por ali, tudo isso é mais intensamente afetado pelas reverberações simbólicas do eclipse. E você que acompanha o canal há muito tempo já deve ter visto quantos vídeos sobre eclipses, quantas análises diferentes umas das outras temos aqui. E da mesma forma que os eclipses funcionam meio que como um ato inesperado da natureza ou das condições sociais, desviando rumos, interesses, planejamentos, coincidindo também com mudanças em situações naturais, como eventos sísmicos, por exemplo, ou sociais, como convulsões nesse campo, ele também é um liga-desliga. Por quê? Tem algo que se conecta ou que pode conectar-se em função desse período que envolve o eclipse e algo que pode se desligar completamente, desfazer laços. E por que essa frase aqui é tão interessante? Porque os eclipses estão ocorrendo sempre muito pertinho dos chamados nodos lunares, a cabeça e a cauda do dragão, ou nó do norte e nó do sul. De fato, os nodos lunares são os pontos de interseção da trajetória da Lua e do Sol, as trajetórias aparentes de quem vê aqui da Terra, de quem observa do planeta. E se é justamente o ponto de interseção de um com o outro, em algum ponto aqui próximo a essa interseção matemática e de trajetória, o Sol e a Lua vão ficar juntinhos no céu, um vai se interpor no outro. Ora, e o que tudo isso tem a ver com conectar e desconectar? Os nodos lunares vêm de nó, né? De conexão, de ligar, de estabelecer elos ou desamarrá-los. Vale para muitos níveis de sentido da mesma metáfora. Vale para geração de algum tipo de aliança importante, para ruptura de um pacto, vale para despertar uma consciência, uma percepção, vale para fazer transbordar pelos poros da percepção consciente e imediata aquilo que a gente não reconhece e aquilo ali está saindo de nós, está se manifestando, não raro de maneira até meio sombria, inclusive por conta de uma tendência a não percebermos e a gente achar que está tudo 100% normal, soltar a rédea, né, largar de mão, e as condições que estavam inconscientes ou fora de nosso alcance perceptivo, que estavam ocultas ou que ocultaram, elas todas começam a emergir durante essa fase. E é uma fase longa, viu? Como eu não canso de enfatizar a cada vídeo sobre os eclipses, eles não funcionam apenas em cima da data, só naqueles lugares por onde passa a sombra projetada, né, da Lua sobre a Terra, não é só naquelas regiões do planeta em que ele está mais atuante, embora ali possa ter uma convulsão um pouquinho mais nítida, um pouquinho mais intensificada. Mas não é só na data em que ocorre o fenômeno, repito, que a coisa é visível, plausível, palpável. Cerca de 20 dias, às vezes 30 dias, e com variações. É bastante comum a gente começar a perceber nas movimentações de poderes vigentes, de coletividades, também de condições oferecidas pela própria natureza. Esses efeitos, ou melhor dizendo, essas situações sincrônicas àquilo que o símbolo representa, já estão atuantes com essa antecedência toda. A gente consegue averiguar, a gente consegue observar isso. E a extensão do tempo de manifestação do eclipse, como eu sempre digo, é até cerca de 6 meses, até o próximo. No mês de março tivemos o eclipse lunar, dia 14, com a Lua transitando no signo de Virgem. Já viu o vídeo aí descrevendo bonitinho
como é que funciona? Aliás, falando em funcionar, eclipses, ciclo da Lua, não deixe de averiguar aí o curso Lunações e Eclipses, que já está disponível, está em andamento, mas você ainda pode participar e aproveitar todo o conteúdo. Seja você conhecedor de astrologia ou alguém que está começando, que está nos primórdios dos seus entendimentos do assunto. Todo mundo aproveita bem e fica o ano inteiro aproveitando as palestras e as aulas ao vivo. É como você lê o mapa todo mês, com aulas gravadas e com aulas ao vivo, que também vão ser gravadas. Fica atento aí em carlosholanda.com.br e se inscreve lá. Esses desvios e esses transbordares de condições não reconhecidas e às vezes sombrias, quando em Áries, podem atingir necessidades extremas de aprovação para um grande grupo de pessoas, manifestando até o ponto oposto do Áries, que é o Libra, né, com aquela necessidade de agradar a todos, às vezes se anular, mas também em termos compensatórios, pode manifestar uma competitividade, uma agressividade desenfreada, não reconhecida, um desejo de conquista desmedido, e isso não se restringe às pessoas que vão ser mais diretamente atingidas por causa do Sol e a Lua em eclipse no signo de Áries. Não é. Isso está pegando toda e qualquer pessoa viva. E tudo o que o signo de Áries representa dentro do mapa de cada um. E é isso que você ouviu. Cada pessoa tem todos os 12 signos dentro do próprio mapa. E de alguma forma, aquela característica que às vezes você nem mesmo reconhece que tem, ela vai aflorar, ela virá à tona. Ela vai contornar seu ego, seu controle consciente e vai se expressar. Quer seja você colocando tudo aquilo que você rejeita em si, e às vezes até no símbolo do Áries, né? Quer seja outras pessoas fazendo isso nas suas experiências periféricas mais ou menos imediatas. Em setembro de 2024, houve o evento Previsões 2025, que ainda está disponível se você quiser se inscrever e aproveitar todas as leituras que valem para vários países e o mundo inteiro, inclusive com análise sobre ênfases sobre cada um dos 12 signos. E nesse evento tem um trecho que analisa os 4 eclipses que ocorrem em 2025. Este de 29 de março é um deles. Ali as coisas são vistas mais em nível coletivo e dialogando com ciclos macro, né, com coisas muito grandes acontecendo. Aqui a gente está vendo essas condições que podem atingir a gente como indivíduos, como pequenos grupos também, que significa que tanto aquela parte mais sombria que a gente pode experimentar com tonalidade Áries-Libra, né, do eixo Áries-Libra, a gente também pode experimentar algumas das virtudes, até porque o eclipse está ocorrendo com aspectos muito bons. Aqueles ângulos que os planetas formam entre si na circunferência zodiacal, pois é, está cheio de aspectos muito favoráveis entre esses fatores, inclusive com o Sol e a Lua, que são os agentes do eclipse. O planeta Marte, que rege Áries, está num signo que para ele não lhe confere muita força, que é o signo de Câncer. Em compensação, está com um excelente aspecto com Saturno, que é o aspecto do fazedor, do realizador, que encara desafios difíceis, penosos, longos, mas se planeja muito bem e não perde o pique. E Marte também em bom aspecto com Urano, que é uma posição bastante privilegiada para quem está querendo inovar, para quem está querendo trazer grandes novidades, ousar fazer algo que foge às ortodoxias, mas sem feri-las, formando grupos de colaboração bastante idealistas até. Pode ser também o desencadear de um grande movimento coletivo, mundial, planetário, de transição, negociação, abrigo, sustentação, produção de alimentos, definições de territórios comerciais, os ocupados, aqueles onde se vive, zonas de livre acesso, e também no sentido de dar-se uma atenção maior e muito importante para os desconfortos no estado emocional e psíquico das populações, especialmente as populações mais vulneráveis. Mas ainda assim é um eclipse que tem a participação de outros aspectos bem interessantes, bem importantes, até alguns deles bem favoráveis, que ocorrem de 26 a 31 de março. Vídeo aqui no canal também. Mas sendo um eclipse, a gente pode esperar que haja uma zona de turbulência em várias regiões, a concretização de algumas promessas ou interesses que estavam mais ou menos subjacentes, meio que debaixo do pano, que já vinham de uns meses para cá. Durante essa fase muita coisa se precipita. Aliás,
coisas arianas, né? Se precipitam com urgência, tudo muito rápido, tudo abrupto. Não é uma coisa Áries consciente, concentrada, né? Desperta. Tem a coisa boa e tem a coisa caótica vindo junto. Você já viu em que casa do seu mapa astrológico cai esse eclipse? Pois é, lá no curso das lunações e eclipses tem toda a descrição e o acompanhamento ao vivo, direto comigo. E falando em termos de processos antecipadores do fenômeno, né, do que significa o fenômeno, reparem bem nas notícias de abalos sísmicos ocorrendo em Portugal. Reparem como a política norte-americana tem incidido fortemente na política europeia, na política mundial como um todo, mas muito na política europeia, com incursões muito fortes, muito importantes em relação à Rússia, Ucrânia e todos os países das regiões vizinhas, que estão todos justamente na faixa de ação da sombra que o eclipse forma quando projetado na técnica de astrocartografia. Isso acontecendo já no final de fevereiro e que tende a ter um crescimento, né, uma precipitação ao longo do mês de março todo até chegar ao eclipse e se desenrolar a partir dali um pouco mais. Isso é citado lá no evento de 2024 ainda. E lá eu também cito questões migratórias importantes. No mesmo mapa astrocartográfico desse eclipse, sem entrar em muitos detalhes da técnica da astrocartografia, coisa que temos um curso específico para isso, há uma grande concentração de linhas que os planetas percorrem sobre o globo, né, que são projetadas essas linhas sobre o globo terrestre, cobrindo regiões importantíssimas, inclusive a capital dos Estados Unidos, Washington, e grande parte do território chinês, que são justamente as linhas planetárias correspondentes à trajetória do Sol e da Lua enquanto a Terra gira. É a projeção dessas linhas sobre o globo terrestre. E se esse estado das coisas, das divisões de poderes por todo o planeta, já começa a ganhar uma certa nitidez, a partir do eclipse, um bocado mais nítida a coisa vai ficar. Lembrem que o vulcão Etna, que andava quietinho, despertou também, viu? Na Itália. E essas coisas são bastante associáveis a períodos próximos a eclipses, sim. O lunar, ainda no dia 14, já começou a disparar o mesmo processo e ganha o corolário, né, a intensificação maior justamente no solar. Para todo mundo poder aproveitar um pouquinho mais do conteúdo desse vídeo, preste atenção nas ênfases que você tem no seu mapa. O que eu estou chamando aqui de ênfases? Tente aí por amostragem detectar em que ponto estão seu Sol, a sua Lua e seu ascendente. Sem ver outras ênfases, esses três já são suficientes para você ter uma noção muito boa. Então, se por exemplo você tem o Sol, a Lua ou o ascendente em signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, principalmente Leão e Sagitário, ganham impulsos muito fortes para colocar em prática coisas que vão requerer essas mudanças de rumo, mas de um modo positivo, é como um empurrãozinho que recebem. Os arianos vão ser obrigados aí a se rearranjar algumas vezes com coisas que consideram muito importantes, projetos que dão umas guinadas assim inesperadas, requer aí um esforço de adaptação bem rapidinho. Para os signos do elemento terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, a tendência pode ser realmente um pouco mais desconfortável por conta de desafios à reputação, à carreira, a ajustes técnicos que são necessários até no aprendizado das habilidades e nos cuidados principalmente com a saúde e também para não investir em qualquer coisa que pareça muito mirabolante. É fato que os signos de terra não fazem isso à toa, não vão investir à toa, são bastante precavidos, mas num momento como esse, até as coisas que parecem bastante seguras precisam de uma análise mais cuidadosa. Para os signos do elemento ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, ao menos para Gêmeos e Aquário, também temos uma fase que é impulsionadora, gregária, que fornece aberturas inesperadas para acréscimos de conhecimentos, pontes, conexões a serem formadas, colocação em prática de alguns ideais, às vezes não da maneira que se pensou inicialmente, mas com algumas adaptações importantes, uma precipitação dessas exigências para colocar isso em prática. Mas para Libra, a mesma turbulência que há para o signo de Áries, né? Aquela sacudidela para relacionamentos, para bons acordos e para os planos que precisam ser remanejados correndo. As coisas nunca ficam exatamente como parecem que deveriam ficar, daí requerendo uma capacidade de adaptação muito importante. E nem sempre aquelas pessoas com quem se quer gerar uma conexão, uma aliança, nem sempre são elas que vão de fato estabelecer essa aliança. Para os signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, esse eclipse tem desafios semelhantes
aqueles que já foram ditos sobre os signos de terra, no sentido de haver ajustes, de se confrontar com algumas obstruções que levam, que obrigam a precipitar essas mudanças de rumo e de interesses, para fazer vir à tona sentimentos às vezes bem ruins, que de fato signos de água mexem principalmente com isso, com emoções, com o estado onírico, com aquilo que é inconsciente, com aquilo que desenvolvemos em termos de afetos. Então pode gerar ali uma turbulência no sentido de haver desconexões, mudanças de coisas que pareciam estar para ser enraizadas, cobranças de responsabilidades ou, ao contrário, parar de tentar prover e se responsabilizar por tudo, protagonizar um pouco mais, dar mais a cara a tapa e evitar ocultamentos, autossacrifícios. E por fim, esse eclipse faz uma conjunção exata com a estrela Algenib, que fica bem na asa do Pégaso. Para muitas pessoas, especialmente aquelas voltadas para o poder, o Vivian Robson, em seu tratado sobre Fixed Stars, estrelas fixas, fala sobre desonra, perda por escândalo, exílio, forçado a fugir, ou com o Sol, distúrbios, especialmente distúrbios mentais. Por outro lado, o símbolo da asa, onde a estrela se situa, acaba representando meio que, no sentido quase literal, coisas que alçam voo, como aviões. Isso vai ter uma repercussão importante, como já temos visto, nas situações técnicas, legislações e sistemas de segurança em áreas de voo, aeroportos, por exemplo. E é muito importante que se tenha cuidado com a chamada hubris, que em grego é arrogância, soberba ou chamado descomedimento. Você está com ações e autopercepções acima da medida permitida pelos deuses. Ficar descomedido é um dos piores pecados entre os textos mitológicos da Grécia Antiga. E não raro, isso pode acontecer precisamente com as pessoas que nos acusam de sermos soberbos, arrogantes, quase sempre, e sabendo que é um eclipse, é a projeção de uma sombra. Na verdade, nem precisa tanto assim ser um eclipse, mas quando a pessoa se projeta no outro, querendo se fazer de melhor, mais nobre, quase sempre ela está projetando de fato a sombra desse lado sombrio, esse lado não reconhecido, chamando o outro de arrogante e sendo ela própria assim, acreditando-se estar muito além do resto da humanidade, quando na verdade não está enxergando os passos e as atitudes que vem dando. É isso aí, aproveitem aí as dicas dadas sobre esse eclipse, aproveitem o mês de março e o mês de abril, tem muita coisa importante acontecendo, o mês de março aí termina com esse eclipse poderoso, a beça, e não deixe de fazer a sua formação conosco, a formação completa em astrologia, aqui em carlosholanda.com.br. Visita, tire suas dúvidas, se inscreva nos cursos e seja um astrólogo, uma astróloga feliz. Beijo!